Precipitação de chuvas acumulada abril, maio e junho. Então, se você não quer perder nenhuma informação, aqui eu estou trazendo hoje a precipitação acumulada para o mês de abril, para maio e para junho, para todo o Brasil. É claro que a gente dá um destaque especial para a região Nordeste. Se você, meu amigo produtor rural, você, minha amiga produtora rural, não quer perder nenhum detalhe, quer saber como fica a distribuição das chuvas aí na sua região, na sua localidade, fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. Aqui a gente vai falar de todo o Brasil, mas, como sempre, um destaque especial para a região Nordeste. É muito importante que você deixe seu like, que assim, eu sei que é chato estar pedindo like, mas assim ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Então, se você acha esse conteúdo relevante, de alguma forma ele ajuda você, meu amigo produtor rural, no seu trabalho, no seu dia a dia, deixa seu like, não custa nada, comenta também, compartilha, deixa aí suas dúvidas nos comentários, compartilhe com amigos e familiares para ajudar no crescimento do nosso canal, no crescimento da nossa comunidade. E não se esqueça de ativar o sino da notificação. Sempre que sair novos conteúdos aqui, você será o primeiro a ser notificado. O que a gente observa, dando um destaque especial primeiro para a região Nordeste, depois a gente fala do restante do Brasil. Mês de abril, região central da Bahia e norte da Bahia. Tem condição de chuva? Tem. Porém, o modelo sinaliza aqui que varia nessa faixa mais central da Bahia, ali de 25, 50 a 75 milímetros de precipitação acumulada para o mês de abril, segundo aqui essa atualização. Na porção mais oeste da Bahia, ali variando de 100 a 150, e ali sob áreas da região do Recôncavo Baiano, extremo leste baiano, pegando áreas do litoral norte da Bahia, com uma condição um pouco melhor, ali variando de 150 a 200 milímetros de precipitação para o mês de abril. Então ainda segue bem irregular nesse setor central da Bahia. Não é ausência total de precipitação, mas acumulados irregulares. Sergipe e Alagoas, até bem, variando de 75 a 100, costa leste dos dois estados de 100 a 150, no Pernambuco também até bem, de 75 a 100, sob áreas mais sul do Pernambuco, e ali sob áreas do extremo norte do Pernambuco, pegando ali próximo a Paraíba, e o Ceará, ali varia de 100 a 150 milímetros de precipitação. Segundo esse modelo, ali na região oeste da Paraíba, pegando a região do Vale do Piancó, Rio Piranhas, os acumulados ali devem variar de 100 a 150 milímetros de precipitação, em algum ponto pode ultrapassar, é claro. Nesse setor mais centro-leste da Paraíba, de 75 a 100, podendo ultrapassar. Rio Grande do Norte, de 75 a 100, podendo ultrapassar. Lá no setor leste e no litoral norte do Rio Grande do Norte, de 100 a 150, podendo ultrapassar. Ali sob áreas do Ceará, sul do Ceará, de 100 a 150, região central do Ceará, de 75 a 100, podendo ultrapassar. Na setor norte ali do Ceará, pegando a capital Fortaleza, de 100 a 150, podendo ultrapassar. No Piauí, a gente observa que no Piauí, que é o setor mais central e oeste do Piauí, ali variando de 100 a 150, podendo ultrapassar em alguns pontos 200 milímetros de precipitação acumulado para o mês de abril. E ali no Maranhão, a gente observa que no Maranhão e na maior parte do Maranhão, de 100 a 150 milímetros de precipitação, podendo ultrapassar lá sob áreas do extremo norte do Maranhão, de 200 a 250 milímetros de precipitação para o período do mês de abril. Então, sinalizando aqui a região Nordeste, que devemos ter uma ligeira melhora, principalmente sob áreas do Pernambuco, da Paraíba e do Ceará, ali também sob áreas do Piauí, com a melhora, Sergipe e Alagoas. A Bahia ainda segue bem irregular, essa porção mais central e norte da Bahia, pegando a região ali de Juazeiro, na Bahia, a região mais centro-norte da Bahia e nordeste da Bahia. Não é ausência total de precipitação, de chuvas. Deve ocorrer sim algumas precipitações, mas mais irregulares.
No restante do Brasil, sul do Brasil bem, não são grandes acumulados também, mas na maior parte ali dos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de 100 a 150, 200, 250 sob áreas do sul do Paraná e de Santa Catarina. Ali no sudeste, deve melhorar aqui no norte de Minas, a região ali norte, noroeste de Minas, de 100 a 150 milímetros de precipitação. E ali sob áreas mais centro-sul de Minas, variado de 75 a 100, segundo aqui essa atualização, Espírito Santo e Rio de Janeiro, também indo nessa mesma linha, ali de 75 a 100 milímetros de precipitação, em alguns pontos 50 milímetros de precipitação acumulada, ainda um pouco irregular, mas não deve passar em branco, deve ter sim precipitações para o mês de abril. Norte do Brasil até excesso de umidade em alguns setores, centro-norte do Mato Grosso, ali sob áreas do Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, e ali também sob áreas do Amapá, Roraima, com exceção áreas do Nordeste de Roraima, que deve variar de 75 a 100 milímetros de precipitação acumulado para o período que vai válido para o mês de abril de 2025. Mato Grosso do Sul também bem, a região centro-oeste até bem. Goiás dá uma melhorada, pegando áreas mais centro e noroeste ali de Goiás, pegando a região também ali do Distrito Federal, Brasília, variado de 100 a 150 milímetros de precipitação, isso para o mês de abril. Então, o mês de abril sinalizando que deve ser úmido, com exceção áreas mais centro e norte da Bahia, região mais centro-sul ali de Minas, São Paulo, já ia esquecendo, região mais centro-norte de São Paulo também deve variar de 75 a 100, região mais, aquela porção mais sul e costa leste ali de São Paulo, um pouco melhor, podendo ultrapassar a faixa dos 100 milímetros de precipitação para o mês de abril. Pegando aqui para o mês de maio, o que a gente observa para o mês de maio, eu vou até fazer uma ressalva aqui no vídeo. A distribuição das chuvas esse ano no semiárido está bem irregular, principalmente sobre áreas da Paraíba, de Pernambuco, sul do Ceará, centro-sul do Ceará, na Bahia, interior do Sergipe e Alagoas. Porém, o modelo aqui, as previsões, os modelos que a gente tem pegado, está sinalizando que a quadra chuvosa deve se estender mais um pouco. O fim d'água nessa região, como o sertanejo costuma chamar, o fim d'água, deve se prolongar e deve vir de maneira um pouco mais forte esse ano. A gente já observa as ondas de leste atuando aqui mais cedo esse ano, já ali no mês de maio, dando bastante condição de chuva sobre áreas do extremo litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, chegando até a altura lá da capital Fortaleza, lá no Ceará. Então, sinalizando que essas instabilidades mais fortes aqui na costa leste do Nordeste, vez ou outra se desprende alguma condição de chuva e chega sobre áreas do sertão. É claro que essa condição fica mais para uma neblina, uma condição de uma chuva mais fina, mas deve ajudar no desenvolvimento de algumas pastagens e também em algumas culturas. É claro que não dá para resolver o déficit hídrico da região, mas sinalizando que mais para frente a gente vai pegar a previsão para o mês de junho e a gente vai observar a mesma coisa. A estação chuvosa se prolongando mais um pouco. E ali sob áreas mais central do Brasil, ficando um pouco mais seco para o período do mês de maio. Goiás, centro e oeste de Minas, sudoeste da Bahia, região mais centro e leste ali do Mato Grosso. Então, mais centro-sul do Tocantins, essa região aqui do Brasil começou a chover um pouco mais cedo com relação às demais áreas do Brasil. Começou a chover um pouco mais cedo, então as chuvas também cortam um pouco mais cedo. Cone Sul, Paraná, Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul, com boas precipitações de 250 a 300 milímetros de precipitação para o mês de maio. Ali sob áreas do norte do Brasil diminui um pouco as condições de chuva, mas ainda segue variando de 75 a 100 em vários pontos. Dá uma melhorada lá sob áreas de Roraima, aumenta as estabilidade de 150 a 200 milímetros de precipitação, podendo ultrapassar o oeste do Amazonas, ali sob áreas do Acre, podendo pegar bons volumes para o mês de maio.
Ali sobre áreas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, deve variar de 50 a 75 milímetros de precipitação. Centro e leste de Minas, todo aquele setor mais leste de Minas também, de 50 a 75. E ali sobre áreas mais centro-norte da Bahia, a gente observa aqui que as estabilidades não corta de uma vez, ainda segue pegando algumas estabilidades. É claro, como eu havia falado, de forma de uma neblina, deve ficar um tempo mais nublado ali para o mês de maio, até esfriar um pouco as condições de temperatura, deve ser um pouco mais amenas ali para o mês de maio, como é de costume nessa época do ano, então deve seguir esse padrão. E pelo menos se cair algumas pancadas de chuva agora durante o mês de março, que os modelos indicam que deve cair, deve seguir irregular, mas deve cair sim algumas pancadas de chuva, em alguns pontos mais, em alguns pontos menos. Essa é a distribuição das chuvas da região Nordeste. Temos que se adaptar a ela, não tem jeito, é a natureza, mas deve sim cair algumas precipitações agora em março e também em abril, e se prolongar mais um pouco, assim ajuda a manter a umidade no solo. Pegando lá para o mês de junho, o que a gente observa, o que eu havia falado aqui para vocês, está aqui, as estabilidades se prolongando mais, pegando forte ainda na Paraíba, Sergipe e Alagoas, ali sobre áreas do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. Então, as chuvas esse ano no semiárido, principalmente no Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de Sergipe e Alagoas, e esse setor mais centro e leste da Bahia, norte da Bahia, não deve encerrar mais cedo esse ano. Tende-se a se prolongar o período chuvoso na região. A gente observa que as ondas de leste pegam forte na costa leste ali da extremo litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e assim ajuda a manter algumas precipitações ali sobre áreas do semiárido. É claro, pessoal, que não dá para resolver o déficit hídrico da região, não deve suprir, encher os reservatórios, os açudes, as barragens da região, mas ajudar a manter pelo menos alguma pastagem na região e assim manter o tempo um pouco mais, com as temperaturas um pouco mais amenas na região. Oeste da Bahia, o período chuvoso já deve encerrar, sul do Piauí, Tocantins, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso como um todo, com pouca precipitação para esse período. Ali sobre áreas do norte do Brasil, ainda fica chovendo bem ali sobre áreas de Roraima e também ali sobre áreas do extremo noroeste do Amazonas. Ali em Roraima, bastante estabilidade, até melhora ali naquele setor mais centro-leste e nordeste de Roraima. Precipitações ali ultrapassando a faixa de 100 a 150, 200 milímetros de precipitação. Ainda segue chovendo bastante aqui sobre áreas do setor mais leste ali do estado do Amapá, tem chovido bastante nessa região, e a tendência é que ainda siga pegando bastante estabilidade, até pelo menos o mês de junho. E ali sobre áreas do sudeste, São Paulo, ali Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, ainda tem sim condição de chuva, mas aos poucos o período de chuva vai ficando um pouco moderado. Ainda tem algumas estabilidades, alguns acumulados, deve melhorar um pouco para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, costa leste de São Paulo, Minas, poucos acumulados, mas ainda tem, de 50 a 75. Ali sobre áreas do Cone Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda se mantém com alguma estabilidade para esse período. Então, se mostrando aqui mais uma vez que as estabilidades, principalmente sobre áreas do semiárido, não deve cortar de uma vez esse ano. Então, um alento, uma boa notícia de certa forma para o semiárido, porque vem pegando uma estiagem severa, com chuvas mal distribuídas, e assim esse período se prolongando, tendo um fim d'água forte, como diz o sertanejo, ajuda a manter alguma umidade no solo e ajudar no desenvolvimento de alguma pastagem. Então, essa é a atualização de momento, agora de abril a junho de 2025, abril sinalizando que devemos ter algumas pancadas de chuva. É claro que para uns mais, para outros menos, que você quer tirar a sua realidade a limpo, temos a previsão do gráfico, que mostra a distribuição das chuvas no seu município, na sua localidade, na sua fazenda.
A gente grava um vídeo e manda via o WhatsApp para você, meu amigo produtor rural. Tem um preço excelente que cabe no bolso de cada um de vocês, seja você grande, médio ou pequeno produtor rural. Eu tenho um preço especial que se encaixa perfeitamente no perfil de cada um de vocês. Vários produtores rurais estão aderindo a essa previsão e estão super satisfeitos. Então, quer adquirir essa previsão? Me chama lá no WhatsApp, deixo no topo do vídeo, na descrição do vídeo aí abaixo, ou no comentário fixado. Me chama lá para a gente entrar em mais detalhes. Ative o sininho da notificação para todos, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu agradeço a todos pela paciência e até a próxima atualização.